Seu menino vai pegar na mão. Deixa ele sem pegar na mão. Pegando no pulso. Há problema dessas bolsas aqui? Tem não. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Tá todo mundo firme aí, né? Graças a Deus. Tem ninguém girando agora, não, né? Só o Leandro. Tá firme na fé. Então vamos lá, fecha os vossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Ele está nos presenteando aqui neste lugar tão sagrado. Querido Deus e amado Pai Todo-Poderoso, nós formamos, Senhor, esta corrente de oração para rendermos graças ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, por esse momento abençoado, por essa tarde, meu Deus, por esse domingo abençoado, que o Senhor nos presenteia a honra de estarmos aqui, meu Pai, em cima deste monte sagrado. Meu Deus, para clamar pela Tua presença, para clamar pelo Teu poder, meu Deus, e para consagrar este sal a Ti, meu Pai, de uma maneira poderosa e especial. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te adoramos por este momento. E pedimos que a Tua presença reina agora, meu Pai, em nosso meio, de uma maneira poderosa, especial, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus. Dá um glória a Deus aí. Oremos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Amém. Mantenha os teus olhos fechados, mantenha as mãos dadas e juntos vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o nosso Senhor. Nessa tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Cante forte. Nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, cante. Seu amor é real, show a paz, gozarei, eu marquei um encontro com Deus. De novo, nesta tarde feliz. Nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Levanta a voz e diga: eu marquei. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar. Neste santo lugar de oração. Seu amor é real. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei. Eu marquei um encontro com Deus. Coloque a mão direita. Coloque a mão direita. Coloque a mão direita na altura do seu coração. Levante a mão esquerda para cima. Estamos hoje num domingo especial, um domingo de graça. Estamos hoje no domingo de Pentecostes. E vamos chamar a presença gloriosa do Espírito Santo aqui em nosso meio. Feche os teus olhos e cante. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Solta a voz. A nós descei divina luz. Em nossas almas. Em nossas almas acender o amor
a nós desceu, divina luz. A nós descei, canta. Divina luz. Em nossas almas. O amor, o amor de Jesus. O amor, solte a voz. Orem todos comigo dizendo: Espírito Santo. Espírito Santo. Vós que esclareceis tudo. Ilumina a minha vida. Ilumina o meu coração. A minha alma. Para que eu atinja o meu ideal. Dão glória a Deus. Levanta as mãos e a Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória. Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus. Digam amém. Amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, minhas filhas da fé, é impossível num dia como hoje, um dia em que nós, no nosso calendário cristão, né, não estou falando do calendário do mundo, do calendário romano, estou falando do nosso calendário cristão. Celebramos com muita alegria, com muita fé, a promessa de Deus registrada no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, onde ali Deus promete derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Amém? Amém. Você encontra ali no livro de Joel 2, 28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Deus, como diz a Bíblia, como a palavra de Deus ela nos revela, Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus não precisa se arrepender porque ele não mente, ele não erra, ele não falha, ele não engana. Então ele não precisa se arrepender. Ele não é o homem para mentir, então ele cumpre aquilo que ele promete, aquilo que ele prometeu, ele tem cumprido. E a grande prova é Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Quando ele promete nos dias de Joel, no Antigo Testamento, antes do nascimento de Cristo, ele falou: derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E esta promessa veio a se cumprir no tempo certo, no tempo dele, que foi exatamente na era 30 dos apóstolos, após a morte e a ressurreição, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele cumpriu a promessa em um dia como hoje, diz a Bíblia, em Atos capítulo 2, onde estavam todos os cristãos ali reunidos. E era uma época, não vou dizer semelhante a hoje, porque esse coronavírus aí, como diz o louco do presidente, que eu admiro muito, é uma gripezinha, e é verdade. Uma pessoa, quando ela não tem fé em Deus, uma gota vira um oceano. Uma pessoa, quando não tem fé em Deus, um vento vira uma tempestade. A pessoa, quando ela tem fé em Deus, às vezes o incrédulo não entende a linguagem do crente. Do crente quer dizer daquele que crê. Não estou referindo crente com religião, placa de igreja. Estou me referindo crente porque a palavra crente vem de crer, vem do crer. Então, o incrédulo, ele não entende a língua do crente, ele não entende a língua do cristão. O cristão, ele tem uma visão de águia. A águia, conforme eu já falei, nós já tivemos a honra de estudar, a águia, quando ela vê uma tempestade, a tempestade mais forte, quanto mais forte ela for, para a águia é melhor, porque ela usa a tempestade para pegar um voo mais alto. A águia, ela encara a tempestade como um meio dela atingir a sua meta. O cristão é assim. O cristão, ele sabe que essa pandemia, que esse coronavírus, é algo que Deus está usando para poder trazer uma moderada na humanidade. Se você lê a Bíblia como um todo, desde o princípio, você vai ver que de tempo em tempo,
Deus mandou, né, situações como esta. Houve o tempo das 10 pragas do Egito, com o intuito, né, de aquebrantar Faraó, de converter Faraó, e de tempo em tempo vem. Então essas situações não é senão para trazer uma consciência à humanidade, não para nos derrotar, não para nos afligir, não para nos destruir. Então, quem acha que essa coronavírus aí é um bicho de 7 cabeças é porque não acredita em Deus, porque bicho de 7 cabeças foi o que os apóstolos enfrentaram na época em que Jesus foi pregado na cruz, né? Na época em que Jesus foi pregado, os cristãos foram perseguidos de morte, né? Os cristãos foram perseguidos de morte, foram presos, açoitados, foram martirizados. Estevão, um dos discípulos mais ungidos de Cristo, lê lá em Atos que você vai ver. Estevão foi apedrejado numa praça pública, a olho nu, uma praça movimentada em Roma. Estevão foi apedrejado ali. Ele foi apedrejado, né? Ele foi apedrejado, aquele tanto de jogando pedra nele, para ele poder abrir mão do cristianismo, para ele poder abrir mão do chamado de Deus. Ele falou, vocês podem me matar, mas eu não vou abrir mão, eu não vou parar de pregar. E eles foram jogando pedra nele, jogando pedra para ver se ele desistia do chamado de Deus, até que chegou o momento que ele orou ao Pai, ali no chão, todo ensanguentado, pedradas e pedradas caindo na cabeça dele, no corpo dele. Ele orou e falou, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Não suporto mais não, fisicamente eu não suporto mais. E morreu no meio das pedras ali. Mas ele não abriu mão do chamado, ele não teve medo. E assim diz a Bíblia, Pedro foi pregado numa cruz de cabeça para baixo. Queria matar Pedro numa cruz, igual Jesus morreu. Pedro simplesmente abriu a boca e falou, vocês podem me matar do jeito que vocês quiserem, só não deixa a cruz na posição da cruz do meu Senhor, porque eu não tenho a honra de morrer com a cruz na posição. E viraram ela de cabeça para baixo, mas mataram Pedro pregado na cruz. Foi a época dos mártires, os apóstolos, que nós estudamos na Bíblia aí, os 12 apóstolos, foram todos martirizados por causa do evangelho. Paulo foi preso, açoitado e preso, até que fizeram uma pressão psicológica nele. Ele falou, eu vou te falar uma coisa, a pressão de vocês não me assusta. Paulo falou, pressão de vocês não me assusta. Se vocês acham que essa chantagem de vocês vai fazer eu calar a boca, já vou dizer logo, se vocês me soltarem, viver para mim é Cristo. Agora, se você me matar aqui dentro, eu pouco estou lixando, porque morrer para mim é salvação. Morrer em Cristo para mim é vida eterna. Vocês escolhem. Se vocês me deixar solto, viver para mim é Cristo. Se vocês me matar, morrer em Cristo para mim é vida eterna. Não estou nem um pouco ligando. Aí o camarada falou, esse cara aí não tem jeito com ele não. Não tinha como matar ele, vou matar ele por causa de quê? Né? A liberdade de expressão, que eu vou matar ele por causa de quê? Soltaram ele e ele continuou fazendo a obra. Então, o povo de Deus não pode temer. Eu estava até falando com a bispa, eu admiro, nós vim lá para cá, eu estava comentando para ela, falando, eu admiro muito o povo do Santuário da Graça. Né? E eu falo isso com autoridade, principalmente o povo do Santuário da Graça de Uberlândia, não desfazendo dos irmãos de Araguari, de Ituiutaba, das demais cidades, porque lá também a gente tem muitos guerreiros, né? Tem muitos guerreiros, mas não é tão numeroso quanto os guerreiros aqui de Uberlândia, graças a Deus. Eu falei para a bispa, eu admiro muito, sabe, a fé de vocês, a determinação de vocês, a entrega de vocês, incentiva qualquer homem de Deus que está à frente do chamado de Deus a orar, não é verdade? A jejuar, a lutar, a batalhar pela obra de Deus. Isso eu falo e falei com ela, e falo com vocês, e falo onde quer que eu vá. Graças a Deus. Então, isso é maravilhoso. Não tem que abaixar a cabeça, não tem que deixar o inimigo tomar posse. E na época em que os cristãos foram batizados pelo Espírito Santo, eles estavam vivendo uma época muito pior do que a nossa, a época da martirização. A época em que os cristãos eram perseguidos, né? Os cristãos eram perseguidos. Eles não tinham liberdade de confessar a fé. Eles mataram Jesus e ameaçaram matar aqueles que confessassem o nome de Jesus, que proclamassem o nome de Jesus. O inimigo queria calar o nome de Jesus na terra. É uma perseguição política e religiosa. Queria calar o nome de Jesus. E não teve como. Não teve como, porque os cristãos, quanto mais eram perseguidos, mais eles se reuniam. Quanto mais o inimigo tentava espalhar os cristãos, mais ele se juntava. Né? Quando Paulo foi preso,
fizeram uma turma, juntaram uma turma de cristãos e foram para a porta da delegacia da cadeia gritar o nome de Jesus, clamar o nome de Jesus para que eles soltassem Pedro, soltassem Paulo. Então, o povo de Deus é o povo de Deus, não é de hoje, não. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, parabenizo você sim, mas não acha que você está vivendo o pior de todos os tempos, porque o pior de todos os tempos, que eu acredito que já passou até aqui, foi a época da era 30 dos apóstolos. Aquele momento ali não foi fácil, não. Aquele foi um momento cruel, né, mesmo. E eu creio que vai vir momentos piores do que este que nós estamos vivendo pela frente, conforme revela-se o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. A humanidade vai passar por situações piores mesmo e nós temos que buscar força em Deus. Como eu falei recente lá no santuário, no bairro Mansur, eu acredito que momentos vindouros piores do que esse dessa pandemia vai vir e que muitos de nós aqui não vamos presenciar, mas muitos aqui vão presenciar. Como essa criança, como esse adolescente, alguns jovens aqui vão estar lá para poder lembrar do que eu estou falando e falar realmente aquele coronavírus de 2019, 2020, que lá não foi nada perto do que nós estamos passando agora. A tendência é só piorar, Por que a tendência é só piorar? Você vê uma menina daquela ali, ó, né? Qual que é o seu nome, filha? Isso. Você vê uma menina igual aquela ali, a Rayane, né? Com a dificuldade que ela tem de caminhar, subindo esse morro aqui, sabe? Numa vibração, numa energia, sabe? Superando todas as dificuldades físicas dela. Você vê uma menina como a Aline, que eu sempre falei dela, né? Com toda a dificuldade física dela, encarando, indo para frente e tal. Aí você conta, e você olha para o mundo, você vê milhares e milhares de jovens da idade deles se drogando, se embriagando, arrumando tempo para tudo. Hoje mesmo era 6h40 da manhã, nós estávamos indo para a igreja, né, bispa? Quando nós passamos ali no Chacras Tubalina e 2 rapazes assentados numa calçada. Eu falei, se fosse para trabalhar, estava com sono. Se fosse para levantar essa hora para ir trabalhar, não, eu estou com sono, eu tenho que dormir até tarde. Mas para ficar na beira da calçada 6 horas da manhã, jogando conversa fora, talvez planejando o que não deve, o que não presta, num pleno domingo, o jovem está lá, mas falar, vamos para a igreja? Não, eu domingo de manhã, não levanto essa hora não, ainda mais que esse frio. Vou levantar 6 horas da manhã para ir para a igreja, isso é coisa de bobo, isso é coisa de louco. Mas para ficar lá na calçada, 2 bobos lá conversando, jogando tempo fora, no frio, eu ainda comentei para a bispa lá, falei, ó, se fosse para ir trabalhar ou para ir para a igreja, estava frio, estava cansado, tinha que dormir até tarde. Então eu admiro, né, essa menina, admiro a Aline, admiro alguns outros jovens aí que não são maioria, são minoria, graças a Deus, mas Deus é assim mesmo, né? Deus não é Deus de quantidade. Né? Gideão tinha 32 mil, Deus mandou enxugar para 300. Eu quero só 300, não quero isso tudo. Porque se você levar 32 mil, eles vão dizer que não foi eu que fiz a obra. Foram eles, porque eram muitos. Então eu quero apenas 300. Gideão falou, mas Senhor, eles são milhares. Como que eu posso ganhar uma batalha com apenas 300 homens, se o exército deles são milhares? O Senhor falou, Gideão, quem vai lutar sou eu. Quem vai lutar não é vocês, não. Glória a Deus. Quem vai lutar sou eu. Eu não quero que você leve a todos para eles reconhecer que sou eu que vou lutar. Então, não importa o número que esteja ao seu favor, do seu lado. Importa que, junto com os que estiverem do seu lado, está o braço maior, está o líder maior, que é Jesus Cristo. Amém? Então é fé, tá? Fé mesmo, determinação. Bom, nós temos aqui faixa de 70, né, bispo? Número sagrado, hein, só? Primeiro discipulado de Jesus. Hã? Contando com o Leandro, o garotinho lá que está deitado, estão 70. Tá vendo? Tá vendo como é que isso é importante, garoto? Tá vendo? Você forma os 70. Você sabe o que significa esse número na Bíblia? Hã? Primeiro chamado de Jesus foi 12. Segundo chamado foi 70. Primeiro Jesus levantou os 12 apóstolos, a base do ministério. Aqueles 12 ali eram os da frente, era o conselho, a cúpula mais forte do ministério de Jesus. Depois ele levantou 70 e falou, vai 2 para cá, 2 para lá, 2 para colar, 2 para colar, vai de 2 em 2, porque quando um desanimar, o outro, opa, pega na mão e não deixa o outro cair. Vai de 2 em 2, para que quando um vacilar, o outro ajuda. Então, 70, nós somos 70 aqui agora. Comigo? Glória a Deus. Somos 70. Que número bonito, hein? Número bonito. 70, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte.
É? Glória a Deus. Ademilson, no meio. Passou.